São imagens que assustam muito, tá, gente? De verdade, assim, quando a gente dá uma olhadinha no tamanho de um negócio desse que a gente não tem aqui no Brasil, né? A gente não passa por essa situação, a gente não faz ideia do que é morar perto de um vulcão entrando em erupção. Então a gente percebe que sai muita fumaça e que sai muita lava. Essas imagens são surreais. Isso daí aconteceu agora, no fim de semana, e não é a primeira vez esse ano que esse vulcão entra em erupção. A gente está falando do Kilauea, que é um vulcão lá no Havaí, um arquipélago, né, que faz parte dos Estados Unidos, mas fica basicamente no meio do oceano ali, e as imagens são realmente muito fortes. A gente precisa entender de fato do que a gente está falando, já que é uma realidade tão diferente da nossa. Por isso que a gente convidou aqui o Diogo Coelho, que é sismólogo. Sismólogo, Diogo, até onde eu aprendi na escola, que entende de terremoto, mas entende de vulcão também, é isso? Exatamente. Sismologia, ela trabalha com monitorando qualquer tipo de movimentação de terreno. E como os vulcões, eles são ativos, eles movimentam grande parte do terreno, principalmente com a movimentação do magma, né? E quando chega em superfície da lava, então isso tudo gera tremores de terra, né, que são os terremotos. Então a gente estuda também bastante esse tipo de ambiente geológico. Até onde eu me lembro, Diogo, o vulcão acontece justamente onde se encontram duas placas, né, as tais das placas tectônicas da superfície. É isso mesmo? Corretamente. De maneira geral, a gente tem sempre quando tem um encontro de placas tectônicas ou placas litosféricas, né, que são essas que é a grande camada onde se movimentam os continentes, a gente tem uma grande série de vulcões. Porém, o Havaí ele é um pouco diferente. O Havaí ele é um ponto quente. Ele é no meio de uma placa oceânica, no caso a placa do Pacífico, e ali você tem um ponto quente, que é uma parte do subsolo, da superfície da Terra, que chega e extravasa toda essa lava em superfície. O Havaí é como se fosse... A gente tem exemplos aqui no Brasil, por exemplo, Fernando de Noronha, que não está numa borda de placa, mas também é uma ilha que no passado foi vulcânica, né? Hoje já não tem essa atividade. Ou seja, a gente já teve vulcão no Brasil, então? Há inúmeros vulcões no Brasil, assim. A costa do Rio de Janeiro teve várias. Se você lembrar, tem a cadeia Vitória Trindade, que na frente de Vitória, a capital do Espírito Santo, você tem uma linha de ilhas que chega até a ilha de Trindade, quase ali no meio do Oceano Atlântico, que é o mesmo sistema do Havaí. É um ponto quente da Terra e como a placa vai se movimentando, você tem uma formação de várias ilhas e onde esse ponto está quente, você tem a formação dos vulcões, que é o Kilauea, e do lado dele o Mauna Loa. Caramba, que são loucura. Vulcões gigantescos. Porque é um arquipélago, né? São várias ilhotas ali, né? A gente tem a ilha maior, mas tem várias ilhas menorzinhas ali, né? A gente tem até uma arte aqui para falar um pouquinho especificamente, Diogo, do Kilauea, para explicar do que a gente está falando, qual que é o tamanho desse negócio todo. A gente está falando de um vulcão que tem mais de 1.200 metros. É muito alto, 1.222 metros e mais de 200 mil anos de idade. Então é isso que o Diogo está falando, né? A gente tem vulcões que são muito antigos. Surpreendentemente aqui, na minha cabeça ignorante, não fazia ideia que a gente já tinha tantos vulcões, já teve tantos vulcões aqui no Brasil. E aí do lado a gente pode perceber que só em 2023 ele já entrou em erupção 3 vezes. Essa foi a terceira vez, né? Agora no dia 10. Então ele também entrou em erupção no dia 7 de junho e bem no comecinho do ano, no dia 5 de janeiro. É um vulcão bastante grande, na média de vulcões ativos que a gente tem no mundo, não? Do que a gente está falando, Diogo? A gente está falando de um dos vulcões mais ativos que a gente tem hoje, assim, registro, desde quando a gente começa a medir, assim. Tecnicamente, ele está ativo desde 1750. Ele é um vulcão do tipo escudo, então as pessoas de vez em quando vão ver a forma do vulcão vão falar, ué, mas ele não é aquele vulcão no formato cônico, né, que a gente vai na escola, bota bicarbonato, né? Ele é um vulcão do tipo escudo, então ele é grande assim, ele tem uma extensão, se você ter ideia, por volta de 100 quilômetros, né? Então ele é bem extenso e ele tem essa caldeira grande, que é bem básico desse tipo de vulcanismo. Tanto que o vulcanismo dele é diferente, ele não forma aquele cogumelo em cima do vulcão, né? Mandando piroclastos, um monte de rochas vulcânicas, explodindo tudo. Ele é mais essa questão desses geysers assim, de lava, né? Que podem chegar até 15 metros. Então aí parece pequeno, mas é um tamanho bem considerável. Inclusive, você estava falando exatamente da posição dele. Não estou com meu tablet aqui, vou pedir para a gente colocar na tela o que eu estou mostrando aqui, porque eu estou justamente no mapa, dando uma olhadinha aqui no Havaí, que está basicamente
literalmente no meio do oceano, né, Diogo? Quando a gente vai aproximando aqui, a gente já consegue ver aqui, ó, o Havaí, né? Então, são várias ilhas e quando a gente vai chegando pertinho aqui do Kilauea, dá para ver exatamente isso que você disse, né? Esse formato de escudo, né? Então, a gente tem exatamente aqui um vulcão com esse formato todo que você apresentou pra gente e ele mostra nas laterais várias outras erupções que aconteceram. Então, tem aqui, por exemplo, ó, fluxo de lava de 1921. Aí, se a gente vai aqui um pouquinho para cima, fluxo de lava de 1954. A gente tem várias formações rochosas que são os restos, vamos dizer assim, de erupções passadas, né? O que mostra que ele é realmente muito, muito, muito ativo, né, Diogo? Exatamente. O Kilauea é um dos vulcões mais estudados hoje que a gente tem. A gente tem uma série de equipamentos geofísicos monitorando uma série de parâmetros. Ele é um vulcão que ele é, vamos dizer assim, ele tem dois dutos, duas zonas de fraquezas que levam todo esse magma para depois extravasar, né, para sair toda essa lava. Ele tem uma parte leste e uma parte oeste. Então, no passado, o magma vinha de uma certa região. Hoje ele vem dessa parte mais a leste do vulcão, que é tanto que em 2018 teve um grande terremoto nessa região que foi bem catastrófico, que foi devido a essa movimentação dessa lava nessa região. A gente tem, inclusive, aqui uma última arte com informações também bastante importantes sobre tudo isso que você está dizendo, né, Diogo? Que a gente tem mais ou menos aí 1.350 vulcões que são potencialmente ativos e mais de 500 entraram em erupção na história. Isso a gente está falando de hoje, né? De vulcões pelo mundo hoje. Gente, mais de 500 entraram em erupção. Isso é bastante coisa, né? 1.350 ativos. Inclusive, eu visitei o Vila Rica, no Chile. Eu escalei o Vila Rica, Diogo, que também é um que é potencialmente, né, ativo, que entra em erupção vez por outra. Enfim, isso acaba acontecendo bastante. Só pra gente terminar, Diogo, você falou em magma e lava. Qual a diferença de uma coisa da outra? Quando a gente tem esse material, né, fundido, em subsuperfície a gente chama de magma, porque ele vem de uma câmara magmática, que é onde ela que dá todo esse material que vai em superfície. E quando ele chega em superfície a gente chama de lava, porque na geologia a gente já, só pela conversa e por alguns termos, a gente já entende todo o ambiente. Então, quando a gente fala de lava, a gente sabe que esse material que está em superfície, está jorrando e está se movimentando em superfície, muitas vezes destruindo casas e criando novamente a ilha, né? A ilha cresce graças a essa erupção vulcânica. Então, o Havaí é uma ilha que está crescendo devido a toda essa erupção e toda essa lava que entra em contato com a água e se solidifica, né? Que são justamente esses fluxos de lava passados também que a gente viu aqui no mapa, né, Diogo?